Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dizer ao Senhor que nós necessitamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor todos os dias das nossas vidas, meu Pai, nos dando forças, nos dando direcionamento para aquilo que nós precisamos fazer, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem se feito manifestado presente nas nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por isso, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos dado saúde, meu Pai. O Senhor nos dá o privilégio de estar na Tua casa te louvando, Senhor, e graças te damos por isso, meu Pai. Obrigada por mais um culto que nós estamos prestando a Ti. Obrigada pelas pessoas que aqui estão, pelos irmãos também que devolveram seus dízimos e suas ofertas, Senhor. Obrigada pela vida de cada um destes Teus servos, meu Pai. Perdoa nossas falhas, essa nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. O texto está exposto aqui também no nosso Data Show. Nós daremos continuidade à exposição bíblica das parábolas de Jesus. Então, já há alguns domingos que nós estamos expondo biblicamente as parábolas de Jesus. Nós estamos seguindo a sequência dos 4 evangelhos na exposição dessas parábolas. E hoje, Mateus capítulo 7, versos de 13 a 14, a parábola da porta larga e a estreita. Um texto muito conhecido das Escrituras, e esse texto servirá de base para a nossa meditação nessa noite. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa. De qualquer forma, vocês podem também, os irmãos podem acompanhar a leitura pelo Data Show, porque o texto está exposto aqui. Amém, meus amados? Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, a Tua palavra foi lida, mais uma vez a Tua palavra, Senhor, será pregada. Que eu seja um instrumento em Tuas mãos nesse instante, para transmitir a verdade desta palavra ao coração de todos aqueles que aqui estão presentes. E que cada uma dessas pessoas, ó Pai, possa com mansidão abrirem os seus corações e receberem a semente da Tua palavra, ó Pai, que nessa noite estará sendo semeada em suas vidas. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus amados, a parábola da porta larga e a estreita. Só relembrando aqui com os amados irmãos, pode deixar aí mesmo, pode deixar lá mesmo. Já há alguns domingos, meus amados, que nós estamos fazendo a exposição bíblica das parábolas de Jesus. Para aqueles que estão participando conosco pela primeira vez, parábolas, meus irmãos, nada mais são que ilustrações, narrativas breves, contadas por Jesus, com base em eventos da vida cotidiana e que tem por finalidade comunicar uma verdade divina superior, comunicar uma sabedoria, comunicar algo que pela vida corriqueira, pelos exemplos da vida corriqueira, se torna mais fácil de nós compreendermos. A palavra parábola, meus irmãos, vem do grego parabolê, que significa comparação, e é o equivalente ao termo hebraico machal, nem tem o mesmo significado, comparar, fazer uma comparação. Isso porque, meus irmãos, quando Jesus contava uma parábola, ele na verdade estava comparando uma atitude da parte de Deus com atitudes corriqueiras da vida cotidiana. Então, usando esses exemplos, irmão Áureo, da vida cotidiana, Jesus tornava o entendimento da mensagem mais simples. Certo, meus amados? Então são narrativas breves, ilustrações,
utilizadas por Jesus com o intuito de comunicar uma verdade superior. Isso significa, meus irmãos, que a princípio o que está sendo contado na parábola não é real, é algo ilustrativo, é algo fictício. Mas essa narrativa ilustrativa e fictícia, ela nos comunica uma verdade superior. Certo, meus irmãos? Nós já vimos então algumas parábolas. Nos 4 evangelhos, meus irmãos, nós encontramos cerca de 40 parábolas, certo? E também encontramos aquilo que os estudiosos chamam de ditos parabólicos, que são na verdade frases mais curtas, certo? Que também contém mensagens ilustrativas, analogias, comparações, mas que por serem ter um conteúdo um pouco menor, por alguns são consideradas também como parábolas, mas por outros são conceituadas apenas como ditos parabólicos, porque são frases um pouco mais curtas. Então, são cerca de 40, e se nós considerarmos aí os ditos parabólicos, logicamente que esse número também pode aumentar um pouco. Nós já vimos algumas parábolas e hoje, meus irmãos, nós vamos ver aqui essa pequena parábola, essa pequena narrativa feita por Jesus em apenas 2 versículos, a parábola da porta larga e a porta estreita. Como eu disse, meus irmãos, a finalidade da parábola é comparar uma ação de Deus, uma verdade divina, com fatos ou elementos da vida cotidiana, que tornam a compreensão da mensagem mais simples. Neste caso aqui, meus amados, o elemento que Jesus está utilizando para fazer a comparação são as portas. Uma porta larga e uma porta estreita. Ao utilizar em Modair a figura da porta larga e da porta estreita, logicamente que Jesus ele está querendo nos ensinar uma verdade maior, algo superior. E o que, meus amados irmãos, que Jesus está querendo nos ensinar nessa parábola? Há muitas pessoas, meus irmãos, que infelizmente interpretam essa parábola equivocadamente. Principalmente aquelas que fazem uma afirmação às vezes extremamente exagerada no que diz respeito à liberdade de escolha que a palavra de Deus nos ensina. Na verdade, meus irmãos, quando nessa parábola são expostas a figura dessas 2 portas, não se está demonstrando aqui uma questão de escolha. O que Jesus ele quis enfatizar ao escrever essa pequena parábola, Jesus quis demonstrar que o caminho da salvação não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Jesus aqui com essa parábola ele não estava querendo ensinar questão de escolhas para a humanidade. O ensinamento dessa parábola, ele nos demonstra de forma clara que o caminho da salvação é um caminho difícil, não é um caminho fácil. E justamente por ser um caminho difícil, é que o próprio Jesus, esse texto vai nos dizer que poucos são aqueles que entram por esse caminho, ao contrário do caminho espaçoso, do caminho fácil. Então, meus amados, o que Jesus está querendo nos mostrar nessa parábola, nessa comparação, em que ele usa a figura das 2 portas, a porta larga e a porta estreita, Jesus não está querendo aqui nos dizer que nós temos 2 caminhos ou 2 escolhas a fazer. Não é isso que Jesus está querendo enfatizar nesse texto. O que Jesus está nos ensinando nessa parábola é que aqueles que desejam segui-lo, aqueles que vão optar pelo caminho da salvação, devem estar preparados para trilhar uma caminhada que não é nada fácil. E é importante, meus amados irmãos, nós enfatizarmos isso. Sabe por quê que é importante nós enfatizarmos isso, meus amados? Porque infelizmente, há muitas heresias sendo pregadas no meio cristão que ensinam um evangelho de facilidades. Nós encontramos, meus irmãos, no mundo moderno em que nós vivemos, a chamada teologia da prosperidade, que prega um evangelho de 1000 maravilhas.
que prega um evangelho de milagres, de bênçãos, de coisas maravilhosas, desconsiderando o fato de que o verdadeiro crente, aquele que de fato está comprometido com a causa de Cristo, deverá enfrentar muitas e muitas adversidades no correr da sua vida. Então essas heresias, meus irmãos, que têm sido pregadas em vários lugares, que ensinam um evangelho de facilidades, querem nos fazer entender que caminhar com Jesus é muito fácil. Ora, meus irmãos, eu sou obrigado a lembrar cada um de vocês essa noite que o próprio Jesus Cristo ensina nos evangelhos que o discípulo não é maior do que o seu Senhor. O servo não é maior do que o seu mestre. E ao ensinar isso, meus amados, Jesus ele completa a mensagem, ele completa o ensino dizendo: ora, no mundo vocês terão aflições sim, mas tenham bom ânimo, porque eu, que sou o mestre de vocês, eu, que sou Jesus, passei por essas aflições, mas venci o mundo. Jesus, meus amados, nos ensina nos evangelhos que aquele que de fato quer segui-lo deve tomar a sua cruz e seguir os passos dele. Jesus, meus amados irmãos, nos ensina nos evangelhos, irmão Áureo, que aquele que quer segui-lo deve estar disposto a abandonar pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã e o que for necessário para seguir os passos de Jesus. Quando Jesus, meus amados, nos fala que aqueles que querem segui-lo devem tomar a sua cruz e ir após ele, cruz, meus amados irmãos, não é sinônimo de bênçãos. Cruz, irmã Ednete, não é sinônimo de mil maravilhas. Cruz, meus amados, é sinônimo de quê? De sofrimento, de dificuldades. E se nós, que somos discípulos de Jesus, não somos maiores do que o nosso Senhor, e o nosso Senhor passou por todas aquelas dificuldades para nos salvar, ora, meus amados, se nós não somos maiores que Jesus, e Ele, sendo o Mestre, passou por inúmeras dificuldades, o que nós como discípulos devemos esperar? Nós, meus amados irmãos, enfrentaremos também duras penas. A caminhada cristã, meu amado irmão, minha amada irmã, não é fácil. Nós não estamos aqui para enganar com você com falsas promessas. Até porque quem decide seguir algo pelas facilidades, da mesma forma que vai fácil, vem fácil. Aliás, o contrário, né? Da mesma forma que vem fácil, vai fácil. Preste atenção na sua vida, Bianca. Preste atenção, você na sua vida. As coisas que você mais tem que lutar para defender, as coisas às quais você mais tem que se dedicar, são justamente aquelas às quais você dá mais valor. As coisas que vêm a você muito fáceis, logo, logo se dissipam. A fé em Jesus Cristo, meus amados irmãos, que concede a todos aqueles que a têm verdadeiramente a salvação eterna, ela não vem com facilidades. Quando nós lemos, meus amados irmãos, a profecia do Apocalipse, nós observamos claramente por essa profecia, meus irmãos, que chegará um tempo para a igreja em que mesmo lugares em que a liberdade religiosa é consagrada constitucionalmente, como aqui no Brasil, mas chegará um tempo que mesmo nesses lugares, os verdadeiros cristãos serão duramente perseguidos. E aí, meus amados, nós encontramos as instruções do apóstolo João, naquela visão maravilhosa do Apocalipse que Jesus Cristo concedeu a ele. Nós observamos João então escrever lá no capítulo 2, versículo 10:
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Chegará um momento, irmão Odair, que você deverá provar a autenticidade da sua fé, sendo fiel até a morte. E nisso, meus amados irmãos, nós não poderemos dizer que nós estamos sendo penalizados, porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus. O que ele foi capaz de passar para conquistar para nós a salvação eterna? A morte. Então, se Ele, que é Senhor, teve que enfrentar a morte, nós, ao passarmos pelo mesmo que Ele, devemos nos considerar privilegiados e não penalizados. Preste atenção nesse texto. Olhe o conselho que Jesus Cristo está dando a mim e a você. Você que às vezes está atrás de facilidades. Você que às vezes teve o desprazer de ouvir essa mensagem herética, que por muitos aí tem sido ensinada, em que um evangelho de facilidades é pregado, como se nós, no compromisso que nós fazemos com Jesus, não tivéssemos que pagar um preço. Preste atenção no que Jesus está dizendo aqui para você. Entrai pela porta estreita. Agora, isola o que está entre parênteses um pouquinho e vamos dar continuidade ao versículo. Entrai pela porta estreita, versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meus amados, a ênfase que Jesus Cristo está dando aqui é a dificuldade do caminho. Jesus está dizendo aqui, irmão Luciene, que o caminho que conduz para a vida, que o caminho que conduz para a salvação, que a porta para a salvação eterna, ela é estreita. Você já teve que passar por uma porta estreita? O Auro, que certamente já é mecânico, já deve ter tido que se enfiar em cada buraco para conseguir consertar carro, né? Lugares estreitos, meus irmãos, eles dificultam a nossa passagem. Prestem atenção no que Jesus está querendo ensinar. Jesus não está querendo ensinar aqui liberdade de escolha de caminhos. Jesus ele está ensinando aqui a dificuldade dos caminhos. É essa a ênfase que ele está dando. Quando ele fala de uma porta estreita, irmã Ednete, ele está enfatizando a dificuldade que é para poder entrar por essa porta. Porque de fato, meus irmãos, o caminho da fé, irmão Edvones, não é um caminho fácil. Aqueles dentre vós que disserem para mim que creem em Jesus e acham exercitar essa crença fácil, é porque você de fato não se converteu verdadeiramente. Todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus passam dificuldades na sua vida. Passam dificuldades no trabalho, porque às vezes são caçoados. Passam dificuldades na faculdade, na escola, porque são perseguidos pelos amigos que querem porque querem que você abandone a sua crença moral e se deixe levar pelos padrões mundanos que esse mundo nos apregoa. Enfim, meus amados, servir a Jesus, irmã Ednete, não é fácil. Por que não é fácil? Porque ao nos tornarmos servos de Jesus, nós nos tornamos também obedientes a Ele. E a exigência de Jesus para aqueles que nele creem não é fácil. Nós, quando decidimos crer em Jesus, meus irmãos, nós temos que abrir mão de uma série de prazeres, não é verdade? É ou não é verdade? Você olha lá para o seu companheiro de trabalho, vê lá gastando dinheiro à torta e à direita, bebendo, se prostituindo. Aquilo para a carne do ser humano é uma beleza. Satisfaz a carne, mas não satisfaz o espírito. E você que é cristão, vendo essa pessoa se deliciar nos prazeres da carne, você, pela obediência à palavra, tem que fazer o quê? Seguir o caminho da pessoa? Não. Resistir.
E eu pergunto a você, isso é fácil? É fácil, meus irmãos, resistir às inúmeras tentações que esse mundo nos proporciona? Não é fácil. E nós, meus irmãos, muitas vezes acabamos não resistindo e pecamos. Mas a diferença do verdadeiro Filho de Deus para aquele que vive como se Deus não existisse é que quando nós, infelizmente, não resistimos às tentações e pecamos, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas nos compele a reconhecer o nosso pecado, a confessar o nosso pecado e a receber o perdão de Deus. Aquele que não é um cristão autêntico, aquele que não tem o Espírito Santo em sua vida, peca, continua pecando porque vive como se Deus não existisse. Mas nós, sempre que estamos diante das tentações, somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus. Somos confrontados pela palavra de Deus na qual nós acreditamos. E isso não é fácil. Meus amados, a Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. Nós, enquanto filhos de Deus, nós não pertencemos a este mundo. Imagine você então, você é um extraterrestre, como eu já disse aqui várias vezes brincando. Nós não somos dessa terra. Nós somos filhos de Deus que estão num mundo que jaz no maligno. Então, meus amados, todo o sistema mundano está contra aqueles que creem em Jesus. Não é fácil suportar isso. Não é fácil resistir a essas tentações. E é por isso, irmã Kênia, que Jesus diz aqui que a porta que conduz para a salvação, ela é estreita. O caminho, irmã Maria, de Jesus não é fácil. Se você por acaso tem ouvido aí algum ensino que diga a você que caminhar com Jesus é falso, esqueça isso, porque isso é mentira. Caminhar com Jesus, meus amados, é exemplo do próprio Jesus. É estar sujeito a inúmeras adversidades. Porém, lembrem-se do que eu disse. Lembre-se aqui da frase que eu repeti e que foi dita pelo próprio Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Se Jesus venceu, você também vencerá. Não pelos seus próprios esforços, mas por aquele que luta por você, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A porta é estreita, meus irmãos. E o interessante é que Jesus diz aqui que são poucos, irmão Mauro, que acertam com ela. Aliás, meus irmãos, há o texto veterotestamentário que já nos dizia isso há muito tempo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O caminho da salvação, irmã Heloísa, não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas quem nos conduz nesse caminho não somos nós mesmos. É o próprio Jesus. Por isso nós podemos ficar confiantes. Se eu e você, irmã Heloísa, tivéssemos que peitar essa caminhada pelas nossas próprias forças, nós estaríamos perdidos. Mas quem luta por nós essa caminhada é Jesus Cristo. E Ele já venceu por nós. Amém? Se por um lado, meus irmãos, existe uma porta estreita, por outro, existe uma porta larga. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Meus amados, é óbvio, há uma tendência, meus irmãos, no coração pecaminoso de cada ser humano, irmão Cleiton, a optar pelas facilidades. É ou não é verdade? Aqui no Brasil mesmo, meus irmãos, nós crescemos escutando um dito popular terrível, o chamado jeitinho brasileiro.
O que é esse danado desse jeitinho brasileiro? É uma forma mais fácil de conquistar as coisas. Caminhos de facilidades são caminhos de morte. Tudo aquilo que vem fácil vai na mesma velocidade. A porta que conduz para a perdição é larga e espaçosa. Seguir por ela significa seguir por caminhos de morte. E esteja atento ao que Jesus Cristo está dizendo a você nessa noite. Preste atenção, irmã Marisete, no alerta que Jesus está nos fazendo aqui. Jesus, ele compara as portas da perdição e da salvação com a porta estreita e com a porta larga. E ele nos ensina nessa noite, meus amados, preste atenção, que são poucos os que acertam pela porta estreita, e são muitos os que entram pela porta larga. Meus amados, preste atenção nesse alerta. Você tem convicção do caminho pelo qual você está seguindo? Você tem certeza da sua salvação? A fé que você diz que tem, você tem vivido com dificuldades, assim como o Mestre Jesus? Ou você tem buscado uma fé de facilidades? Por qual porta você entrou? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta. É uma porta estreita, irmão Áureo. É um caminho de dificuldades, mas é um caminho que conduzirá a sua alma ao descanso eterno. Ontem, meus irmãos, eu tive o privilégio de pregar no Interação para muitos jovens que estavam reunidos ali na Congregação Batista da Vila Borges. E nós falamos ontem, meus amados, sobre a brevidade da vida. A média da expectativa de vida mundial é de no máximo 85 anos. 85 anos comparados com a eternidade não são nada. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você viver 85 anos de idade, que é o máximo às vezes que você pode chegar a viver, desfrutando de todos os prazeres da carne, para depois passar o resto da sua existência longe da presença de Deus? De que adianta? Eu disse ontem, meus amados, para aqueles jovens, que mesmo eles, como o irmão Áureo, como a Bianca, como a Alice, mesmo eles que ainda estão numa tenra idade, mesmo para eles a vida é curta. Mesmo para eles a vida é breve. Meus irmãos, há praticamente 12 anos que eu trabalho no meio jurídico. Eu trabalhei 2 anos na delegacia regional aqui em Rio Verde. Já há 9 anos eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Fórum aqui em Rio Verde. E o que mais chega ao nosso conhecimento, meus irmãos, e que às vezes a mídia não mostra tanto, porque a mídia se preocupa em mostrar os fatos mais alarmantes. Mas as estatísticas completas não são mostradas. Todos os dias, praticamente, jovens morrem, perdidos na devassidão do pecado. Todos os dias pessoas morrem antes de cumprir essa expectativa média que eu disse para vocês, de 85 anos.
Nós vemos irmão Edivônio, os jovens morrerem com 14, 15 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, enfim. Fato é, meus amados, que muitos dentre nós aqui nessa noite, pode ser que nós não alcancemos essa expectativa de vida. Pode ser, meus amados, que nós não alcancemos os 85, 90 anos de idade. Pode ser, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós morramos ao cruzarmos os umbrais dessas portas. Porque ao homem está ordenado morrer. Do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. E depois da morte, meus amados, não haverá mais oportunidade. Hebreus capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Após a morte você não terá outra oportunidade. E eu pergunto a você mais uma vez essa noite: por qual porta você está entrando? Pela porta estreita, repleta de perigos e adversidades? Ou pela porta larga, repleta de facilidades que conduzem à perdição eterna? Feche os seus olhos nesse momento. Ore nesse instante. Meus amados, além das pessoas que estão aqui fisicamente acompanhando esse culto, várias pessoas são alcançadas por essa pregação através dos vídeos que são elaborados pelo nosso irmão Aldo, que tem cooperado com esta igreja nesse sentido. Quando você curva a sua cabeça para orar, você ora não apenas por aqueles que aqui estão presentes, mas pelas inúmeras pessoas que estarão assistindo a esse vídeo. Ao acompanharem essa mensagem, poderão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, reconhecendo os seus pecados e se convertendo dos seus maus caminhos. Por isso, ore nesse instante. Peça a Deus para tocar no coração de tantas e tantas pessoas que ainda não reconheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nessa noite, meus amados, e você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, nós meditamos na parábola da porta larga e da porta estreita. A figura dessas duas portas foi utilizada por Jesus para ilustrar a porta que conduz à salvação, que é apertada, que é dificultosa, e a porta que conduz para a perdição, que é larga e repleta de facilidades. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é a porta estreita. Uma porta que, se você decidir passar por ela, você pode ter certeza que enfrentará inúmeras dificuldades, inúmeras adversidades, pois sustentar a fé em Jesus num mundo que jaz no maligno não é fácil. Mas ainda que você enfrente inúmeras adversidades, a sua alma, na eternidade, descansará para todo sempre. E essa é a maior bênção. Esse é o maior presente que Deus pode conceder a um ser humano na face da terra. Se por outro lado você decidir seguir um caminho de facilidades, um caminho de prazeres, um caminho de desobediência aos padrões éticos e morais defendidos por Jesus, você pode até viver uma vida prazerosa nessa terra. Tudo que você precisa
é aceitar, é reconhecer, é receber esse Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 35: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Não há destino pior para um ser humano do que o de ser negado por Jesus na eternidade. Jesus não quer se envergonhar de você. Jesus quer conduzi-lo à salvação eterna. E para isso, basta reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E antes de encerrar este culto, eu quero dar a você a oportunidade de fazer essa aliança com Jesus. Se todos aqueles que aqui estão já fizeram essa aliança, glória a Deus por isso. Mas você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus, fale com Ele nesse momento. Reconheça os seus pecados. Coloque a sua vida na presença de Deus e peça a Jesus para salvar a sua vida. Porque só Ele é que pode salvar a sua alma da condenação eterna. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Só levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Não por constrangimento, não por persuasão de palavras. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, não se acovarde, não se intimide. Obrigado ao Pai pelo privilégio e pela oportunidade de mais uma vez podermos adorá-lo neste templo em espírito e em verdade. E que agora o Senhor possa nos levar em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana, na qual a tua boa, agradável e perfeita vontade prevalecerá na vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros
Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Nós vamos repetir mais uma vez o refrão deste cântico, só as vozes, sem os instrumentos. Ó Rei das nações,